Olá, boa tarde. A medida provisória da identidade estudantil perdeu a validade neste domingo. Ela não foi votada pelo Congresso nos 120 dias em que esteve em vigor. As carteirinhas emitidas pelo site do governo vão ter validade apenas até dezembro de 2020. A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar na reunião desta terça-feira o projeto que garante autonomia ao Banco Central. Também na pauta, a proposta que cria a política de reajuste do salário mínimo até 2023. De acordo com o projeto do senador Eduardo Braga, o salário mínimo será reajustado não mais pelo INPC, mas pela inflação futura projetada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovada todos os anos pelo Congresso. Para garantir aumento real, será usada também a variação do PIB per capita dos 2 anos anteriores. Acreditamos que a fórmula aperfeiçoa os critérios atualmente adotados para a correção real do valor do salário mínimo e consideramos que o valor para 2020 não ficará longe do previsto pelo projeto de lei orçamentária 2020 de R$ 1.040. O projeto de autoria do senador Plínio Valério prevê mandato fixo para presidente e diretores do Banco Central. O objetivo é evitar possíveis interferências governamentais na política monetária. O texto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O que os senadores votarão agora é o parecer sobre 2 emendas de plenário que buscam incluir outras atribuições ao Banco Central, como perseguir o crescimento econômico e o pleno emprego. Atualmente, o compromisso é apenas com o controle da inflação. O relator Telmário Mota deu parecer contrário às emendas. A pauta da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos tem mais 11 itens, além dos 2 citados na matéria. Nessa lista estão também o projeto que garante às mulheres a opção do serviço militar e o que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Estupro. Estamos em temporada carnavalesca em todo o país. E ao contrário, é um verdadeiro motor para o comércio e a geração de empregos temporários. E aqui no Senado, a autonomia do Banco Central e a política de reajuste do salário mínimo estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Vamos ver como será a semana com a editora do Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Antônia, seja bem-vinda aqui ao Senado Notícias. Tudo bem? Tudo bem, André, muito obrigada. Me diga uma coisa, carnaval dá samba na economia? Pois é, por incrível que pareça, carnaval dá samba sim. Carnaval e economia rimam, apesar de não ser uma rima na língua portuguesa. Alguns setores produtivos, eles se desenvolvem muito bem o ano todo, exatamente por causa dos festejos. Temos uma verdadeira indústria ligada a adereços, fantasias, produção de eventos que trabalham de forma contínua no decorrer do ano. E os setores de alimentação, viagens e hospedagens montam grandes estratégias para a festa, que em alguns lugares começa, na verdade, com 2 semanas de antecedência, que em Brasília já começou. Para a gente ter uma ideia do que isso significa em números, a Confederação Nacional do Comércio estimou a movimentação de recursos de do ano de 2019 em quase aqui 7 bilhões, 6,7 a gente pode arredondar para 7 bilhões de reais. E a geração de empregos em quase 24 mil novos empregos. São empregos temporários aqui. Isso aqui foi uma estimativa da CNC com relação ao ano passado. Os números desse ano ainda não saíram, mas no momento em que o desemprego segue altíssimo, beirando os 12%, qualquer tipo de trabalho, mesmo que seja esse trabalho temporário, ele vai ajudar um pouquinho. Ainda mais sabendo que 41% da equipe dos empregados, na verdade, desculpe a confusão, 41% dos empregados, André, eles estão... Não dá nem para a gente dizer que eles são empregados, porque eles têm um trabalho informal. Eles têm
um trabalho, mas é informal, é o que popularmente a gente chama na rua de bico, né? Agora, Antônio, como é que faz para mudar esses índices negativos? Bom, André, essa semana a gente tem aqui no Senado 2 temas que podem, de fato, ter impacto direto na geração de empregos e na distribuição de renda. Eles estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Um deles é a autonomia do Banco Central e o outro é a definição de uma nova política de reajuste do salário mínimo. Os senadores Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, e Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresentaram emendas ao projeto de autonomia do Banco Central, que, se forem aprovadas, ampliam a função do BC. Em linhas gerais, eles querem que o banco deixe de cuidar apenas da taxa de inflação para assumir também um papel um pouco mais social, desenvolvendo uma política monetária que vise aumentar os investimentos na geração de empregos. O outro tema, que está em 2 projetos, na verdade, define uma nova política de reajuste do salário mínimo, que prevê ganhos reais e não apenas a reposição da inflação, como aconteceu este ano. Uma das propostas, também do senador Eduardo Braga, mantém a estrutura de reajuste do governo petista, que era a reposição da inflação pelo INPC, com um aumento real, dado de acordo com o aumento do PIB. Só que o projeto do senador coloca a reposição da inflação com base no INPC futuro, previsto para o ano no orçamento votado aqui pelos parlamentares. E o ganho real ficaria pelo valor do ganho do PIB per capita nos 24 meses anteriores. Ou seja, o PIB per capita, ele é a divisão daquele PIB geral, que a gente tem o número todo ano, pelo número de habitantes do país. Uma coisa interessante é que esse índice, ele é sempre menor do que o índice do PIB fechado. Em 2018, por exemplo, a gente teve um aumento do PIB de 1,1%. Mas o aumento do PIB per capita foi de apenas 0,3%. Isso significa que o reajuste para o trabalhador será menor, mas isso pode conquistar um apoio maior entre os parlamentares liberais e neoliberais, que são, em grande maioria, contra a política de ganhos reais do salário mínimo, André. Antônia Márcia, muito obrigado pela sua presença aqui no Senado Notícias. Eu que agradeço. Na semana passada, a Comissão de Relações Exteriores aprovou a indicação de Nestor Forster para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O nome pode ser votado ainda nesta semana no plenário. Alinhamento a Donald Trump e atritos com países vizinhos e antigos aliados fazem parte da mudança na diplomacia brasileira no último ano. 2020 vai mostrar se essa postura se confirma ou se o Itamaraty vai agir de forma mais pragmática. 2020 começou com um mundo apreensivo. Um ataque dos Estados Unidos ao Irã matou o segundo homem mais importante do país, o general Qassem Soleimani. Poucos dias após a ofensiva, os iranianos atacaram uma base americana no Iraque. O assunto foi repercutido por diversos países. O Brasil demonstrou mais uma vez alinhamento com o governo de Donald Trump ao emitir uma nota relacionando a autoridade iraniana ao terrorismo. O texto divulgado pelo Itamaraty apoia a luta contra o terrorismo e condena os ataques à Embaixada dos Estados Unidos. O posicionamento do Brasil foi mais um sinal de mudança de comportamento na diplomacia do país, que tinha como tradição a neutralidade. Mas as concessões brasileiras à política de Trump não têm sido correspondidas na velocidade esperada pelo governo Bolsonaro. Por exemplo, somente neste ano de 2020, os Estados Unidos formalizaram apoio à candidatura brasileira à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. O apoio inicial dos americanos no ano passado foi para as candidaturas de Argentina e Romênia. Essa tentativa de reinvenção da política externa brasileira, tendo os Estados Unidos como principal alvo de construção de aliança privilegiada, deu ao governo brasileiro algumas lições em 2019 que podem ser levadas adiante em 2020. A primeira delas é que talvez seja importante lembrar que não há amizade em política internacional. Há relacionamentos que são baseados em interesse. O alinhamento a Trump não é a única mudança na diplomacia brasileira. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez ataques verbais a governantes e candidatos à presidência de países aliados como França, Alemanha, Argentina, Uruguai, Bolívia e Chile.
o ator Leonardo DiCaprio e a ambientalista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, também foram atacados. Os países reagiram. A Alemanha e Noruega, por exemplo, suspenderam verbas que vinham repassando ao Fundo Amazônia há mais de 10 anos. E o celebrado acordo comercial entre Mercosul e União Europeia corre risco de não prosperar nos parlamentos europeus. É importante entender que na Europa o voto ambiental, em uma série de países da Europa Ocidental, é muito importante. Em países como a França, você vai ter que mais de 20% do eleitorado se preocupa com causas ambientais e vota em candidatos com bandeiras ambientais. As mudanças de política na diplomacia brasileira também foram internas. No dia 2 de janeiro, uma medida provisória permitiu que não diplomatas passassem a assumir chefias. Também foram extintas secretarias e departamentos, com redução de 138 postos e fechamento de 6 embaixadas. Essa nova postura internacional do Brasil repercute no Senado. A política externa brasileira, como um todo, ela precisa ser mudada. Deveria começar pela mudança do seu titular, o chanceler Ernesto Araújo, que promoveu um processo de ideologização da política externa, abandonou os princípios que sempre marcaram a política externa brasileira como uma política de Estado, preocupada em respeitar a autonomia, a autodeterminação dos povos e passando a cumprir um papel de promoção de um sectarismo ideológico inteiramente superado. Na diplomacia, quanto mais equilíbrio ideológico a gente tiver, melhor será para o desenvolvimento de relações comerciais, principalmente. Eu gosto do ministro Ernesto Araújo. Ele nunca deixou de atender às demandas aqui do Congresso Nacional. Agora, essa é uma questão que realmente vai um pouco contra o que eu entendo que possa vir a ser melhor. Eu acho que essa questão ideológica deixa para ela ser aflorada em momentos em que ela deve ser, que são momentos eleitorais, que são momentos de disputa democrática pelo poder. Quase todos os nossos vizinhos da América do Sul enfrentaram crises em 2019 e podem resolvê-las ou aprofundá-las neste ano de 2020. O Brasil, como o maior e mais desenvolvido país do continente, tem uma posição importante nesse cenário. Quase todos os nossos vizinhos da América do Sul passaram por tumultuada instabilidade em 2019, com crises políticas e econômicas que geraram manifestações, repressão policial e posicionamentos internacionais. Existe um movimento de inquietação, um sentimento de inquietação em vários países latino-americanos, desde o México até a Argentina, e nós observamos a necessidade de acompanharmos com muita atenção, porque essa inquietação, ela influi muito na nossa vida diária. As pessoas não sabem, não imaginam, mas o dia a dia de uma instabilidade, por exemplo, na Argentina, maior parceira econômica do Brasil na região, um problema de exportação no México, a indústria automotiva, afeta a nossa economia, o nosso nível de empregos e o nosso dia a dia. Para 2020, estão programados eventos que podem mudar o atual cenário. O Chile terá plebiscito sobre uma nova Constituição. A Bolívia terá eleições presidenciais. Venezuela já fez eleições confusas para a presidência da Assembleia Nacional e Argentina e Uruguai estão iniciando novos governos. Mas alguns especialistas ainda não veem luz no fim do túnel. A América Latina ela é um continente que convulsiona o tempo todo, ou se convulsiona o tempo todo. E não deve mudar agora. Nós passamos por um período de uma certa calmaria, porque haviam governos que tentaram reverter uma política de exclusão social e desigualdade que existia praticamente desde o momento do descobrimento da América. O Brasil tem importância estratégica na região, praticamente uma liderança natural por ser o país maior territorialmente e em população, com economia em crescimento. Por isso, existe a preocupação de como o governo brasileiro deve se comportar diante das crises dos vizinhos e da busca por soluções.
O Itamaraty sempre se pautou pelos princípios que estavam na Constituição, são estabelecidos na nossa Constituição de 88. Né? Nós devíamos voltar às normas do artigo 4º da Constituição Federal e respeitar de forma intransigente a autodeterminação dos povos, respeitar as normas internacionais, o direito dos povos escolherem os seus governantes, e não obstante ao fato de você gostar ou não de determinado governante, porque é só a partir do momento em que nós, como o maior país, a maior população, a maior economia da América Latina, nos colocarmos como obedecendo integralmente todo o estatuto internacional jurídico, é que nós vamos poder exigir que façam o mesmo com a gente a partir daí. A medida provisória que cria o contrato de trabalho verde e amarelo será votada na quarta-feira na Comissão de Deputados e Senadores que analisa o texto. Se aprovada na comissão, a medida segue para a votação no plenário da Câmara. Nesta segunda-feira, a Comissão de Direitos do Senado debateu a proposta. Os participantes pediram a rejeição da medida. Segundo o governo, o contrato de trabalho verde e amarelo facilita o primeiro emprego de pessoas entre 18 e 29 anos. De acordo com a medida provisória que instituiu o contrato, os empresários que quiserem admitir jovens têm direito à redução na alíquota de contribuição para o FGTS de 8% para 2%. E redução da multa em caso de demissão sem justa causa de 40% para 20%, desde que haja acordo entre as partes. O contrato tem duração máxima de 24 meses e a remuneração limitada a um salário mínimo e meio. Somente 20% do total de empregados podem ser contratados por meio do contrato verde e amarelo. Os participantes da audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos criticaram a proposta e pediram a rejeição da medida provisória. Eles lembraram que o texto vai muito além de incentivar o primeiro emprego. A medida autoriza o trabalho aos domingos e feriados e muda a legislação trabalhista em vários pontos. Essa medida provisória isenta as empresas da contribuição previdenciária, o que é até estranho, considerando que a reforma da Previdência vem justamente porque a Previdência estaria com déficit, né? O que foi tantas vezes discutido aqui na CPI, vimos que não era o caso, né? Mas isenta as empresas e cobra das pessoas que estão gozando do seguro-desemprego. De acordo com o auditor, a medida provisória estabelece como regra que uma empresa não será multada na primeira visita dos fiscais, mesmo que seja constatada uma situação perigosa para o trabalhador. Se a gente chega no ambiente de trabalho e não pode fazer a intervenção direta em situações de grave e iminente risco, que são essas que estão à beira de acontecer um acidente de trabalho, uma catástrofe, como eu falei, a pessoa vai esperar, então vai ter que na repartição entregar um relatório técnico pedindo para essa autoridade máxima, por favor, antes que aconteça um desastre, interromper aquilo. Isso inclusive é inconvencional. A Convenção 81 da OIT diz que os auditores têm, os inspetores do trabalho, na locução da Convenção, têm de ser capazes de fazer essa intervenção. Eu acredito, senador, que a melhor proposta que houve até agora foi a do senhor, na semana passada, na quinta-feira, na possível cisão. Não é MP do contrato verde e amarelo? Então faça o seguinte, fracione MP. Pegue o artigo 1 a 19, trate como medida provisória, porque esse sim, segundo a própria Secretaria de Trabalho e Previdência, a urgência está na criação de empregos. Só o artigo 1 a 19 tem criação de empregos. Então trate como MP somente isso e o resto seja retirado da medida provisória. A comissão mista que analisa a medida provisória 905 vai fazer uma última audiência pública antes da votação, nesta terça-feira, às 10 horas da manhã. O Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, acaba em dezembro de 2020. No Congresso, 3 propostas de emenda à Constituição defendem a permanência do fundo com aumento do repasse de recursos da União. Cada unidade da federação tem um fundo para garantir verbas às escolas públicas. O conjunto de todos eles forma o Fundeb, programa que redistribui os recursos destinados à educação básica. Formado em quase sua totalidade por impostos estaduais, municipais e transferências do governo federal, o Fundeb tem data de validade, dezembro de 2020. 2021 a gente tem que ter já o novo Fundeb funcionando permanente, não mais transitório, mas principalmente com mais recursos.
E nós, essencialmente, falamos para o presidente para a gente procurar unir toda a sociedade e também o governo para termos mais recursos, particularmente do governo federal, para aplicar no Fundeb. Uma vez que o Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação básica, sem sombra de dúvida, tornar o Fundeb permanente significa um avanço, né, na perspectiva que nós temos para os parâmetros de financiamento da educação básica pública no Brasil. As propostas de emenda à Constituição defendem que o fundo seja permanente, mas divergem sobre a sua composição orçamentária e o repasse da União, que atualmente é de 10% do valor total dos fundos nos estados e municípios. A PEC 65 de 2019 fala em ampliar dos atuais 10% para 40% a complementação da União em 11 anos. Já a PEC 33 de 2019 sugere 30% em 3 anos e a PEC 15 de 2015 prevê um aumento inicial de 15% e uma progressão até chegar a 30% em 10 anos. Hoje, a complementação da União ao fundo, né, ela promove a equalização das oportunidades educacionais, considerando a realidade dos estados. Então, é feito o cálculo das receitas que os 27 fundos possuem, os 27 fundos contábeis estaduais, e a União ela passa a equalizar considerando a realidade dos fundos estaduais. Um salto no aprimoramento passaria o olhar para a realidade dos municípios. Então, se nós conseguirmos enxergar também o que cada município possui para investimento em educação básica pública, é possível fazer uma distribuição mais equitativa das receitas da complementação da União e fomentar a criação, então, de mecanismos que equalizem também a oferta, as oportunidades educacionais no âmbito dos municípios. Quando a gente tem um município, por exemplo, que tem uma baixa capacidade arrecadatória, a criança, o adolescente, o jovem que está naquele município pode ficar sem educação porque o município não tem poder de arrecadação. E a Constituição vai dizer que a educação é direito de todos e é dever do Estado brasileiro. Pelo menos 60% do dinheiro do Fundeb tem que ser usado no pagamento dos salários de profissionais da educação pública. O restante é aplicado no transporte escolar, na aquisição de equipamentos e material didático e na construção e manutenção das escolas. O fundo não pode ser utilizado para pagar merenda escolar ou remunerar profissionais da educação em desvio de função, por exemplo, um professor que trabalha em uma prefeitura. O orçamento para a educação previsto para este ano ultrapassa os 100 bilhões de reais. Vamos entender agora como será a distribuição desse dinheiro. 118 bilhões. Esse é o valor autorizado para despesas do Ministério da Educação no orçamento para 2020. De maneira geral, o valor não traz alterações significativas em relação ao ano de 2019. Mas o mesmo não pode ser dito quando é feita uma análise dos recursos para políticas internas do Ministério da Educação. Houve uma diminuição na dotação que vai ser destinada para a educação superior, houve uma diminuição na educação básica, houve também uma diminuição na educação profissional. Por outro lado, houve um aumento com gasto de pessoal. E isso aí está se compensando praticamente. A maior redução foi no montante destinado ao ensino superior, 1,8 bilhão. Em 2019, o governo empenhou 34,9 bilhões na área. Em 2020, foram autorizados gastos de até 33,1 bilhões. As transferências para a educação básica também sofreram redução, menos 6%, cerca de R$1 bilhão a menos. No ensino profissional não foi diferente, redução de 500 milhões. O Ministério da Educação não pode remanejar recursos sem a aprovação do Congresso, mas na LOA 2020, o Legislativo já autorizou que o Executivo abra créditos suplementares para aumentarem até 20% o valor da programação orçamentária. Claro que você tem que respeitar teto de gastos, você tem que respeitar metas fiscais. Todo remanejamento ele vai ter que levar isso em consideração. Você não pode fazer remanejamentos que comprometam nem o teto de gastos, nem as metas fiscais estabelecidas pela LDO. O Senado tem 56 matérias em tramitação para tentar proteger as mulheres da violência. Em 2018, foram mais de 68 mil casos de agressões, segundo o mapa da violência contra a mulher. Vítimas de estupro, importunação sexual e feminicídio.
E não interessa a classe econômica, a crença ou o nível cultural. Cada vez mais, as mulheres sofrem violência familiar em todos os contextos sociais. É claro que a violência contra a mulher tem todas as classes sociais, mas ela é muito maior naquelas mulheres que dependem economicamente do seu algoz para comer, para ter o teto, e muitas delas aceitam qualquer coisa pelos seus filhos. De acordo com o Mapa da Violência contra a Mulher, em 2018, o Brasil registrou mais de 68 mil casos. O documento mostra que, somente em relação à violência doméstica, a imprensa brasileira noticiou quase 15 mil episódios por todo o país. Como combater essa violência? Primeiro, a população tomando conhecimento. Segundo, fortalecendo as leis ainda mais. E a gente precisa educação e financiamento para poder a gente praticar, botar na prática as políticas que já existem aí. No Senado foram aprovados em 2019 7 projetos de lei que tratam da proteção da mulher. 3 foram enviados à análise da Câmara e 4 viraram leis, como o que obriga pessoas que cometeram crimes domésticos contra mulheres entregarem à polícia armas de fogo que estão em sua posse ou em seu nome, e a mudança na Lei Maria da Penha, que dá o direito a mães vítimas de violência doméstica de matricularem seus filhos na escola mais próxima de casa. O Senado ainda aprovou uma mudança na Constituição, a PEC 75, que torna o feminicídio, além de inafiançável, um crime imprescritível, ou seja, que poderá ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data em que tenha sido cometido. Eu acho que a PEC 75 foi um avanço. Eu acho que demorou até, porque é uma questão hoje que está se tornando um dilema social, um homem não aceitar o comportamento da mulher. A mulher está mudando, hoje a mulher é arrimo de família, ela cuida dos filhos dela, ela tem o direito de aceitar ou não aquela relação, e a gente tem que mudar um pouco essa questão. Mas eu acho que foi um avanço aqui dentro da casa, porque as mulheres, as congressistas, elas entendem o papel da representatividade delas em ajudar nessas pautas femininas. Mas muito ainda precisa avançar. 2020 começa no Senado com 56 projetos na pauta, com o objetivo de combater a violência contra a mulher. Entre eles, o que impede a nomeação para cargo ou emprego público de condenados por agressão contra a mulher e o que proíbe a substituição das penas de prisão por penas restritivas de direitos, no caso desse tipo de agressão ou de grave ameaça contra a mulher. A brasileira pode contar com todas nós aqui, que certamente essas 56 pautas, elas estarão tramitando na casa e todo mundo de olho para que a gente consiga o maior número de aprovações para as nossas mulheres. Uma amizade inusitada colore os jardins do Congresso Nacional. Vamos conhecer seu antenor e sua companheira de trabalho. São 4 anos de uma linda parceria entre homem e animal. Ele, que é responsável por cuidar do espelho d'água, dá uma força na hora de conseguir comida. Ela é uma companhia adorável para as horas de trabalho. Eu vim trabalhar aqui no espelho da água, tomar de conta aqui. Cheguei, ela logo apareceu, ela mais 2. Aí eu sempre trazia pão, jogava para ver se ela conseguia pegar os peixes. Eu vi que ela estava tendo muita dificuldade para pegar, aí eu peguei fazer armadilha assim com garrafa pé, botar pão, bolacha dentro das garrafas, pegar os peixes e dar para ela. Aí ela acostumou comigo. Me seguia, ela segue o gramado todo. Até na lotérica já foi comigo. Uma história inspiradora de amor à natureza no coração de Brasília.
Que bacana, né? Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Está marcada para daqui a pouco, às 2 da tarde, a sessão do Senado desta segunda-feira. Ela é destinada a discursos e comunicações dos parlamentares. Obrigado pela companhia e até a próxima.